Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma leitura de tarôs e oráculos aqui do canal Tarô Azul, tá bom? Meu nome é Luna, para quem não me conhece, sejam todos muito bem-vindos. E vamos lá. Bom, pessoal, hoje o tema da tiragem vai ser: devo insistir nessa relação, né? Quais as tendências futuras aí? Então vamos lá, se conectem com uma das três opções e vamos descobrir se você deve ou não insistir nessa relação, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, enquanto vocês vão mentalizando aí para escolher, eu vou pedir só para vocês já irem se inscrevendo no canal, tá bom? Ativarem o sininho de notificação para vocês receberem sempre as novidades do canal em tempo real, tá bom? E, por favor, já curta, já comenta. Se você quiser compartilhar o vídeo também me ajuda muito, tá bom? Então é isso, te agradeço demais pela sua presença e pelo seu engajamento, tá bom? Vamos lá. Pilha de número 1. Pilha de número 1. Será que a pilha de número 1 deve investir nessa relação? Ou ela deve brecar? Quais as tendências futuras? Será que a pilha de número 1 deve investir nas relações? Será que a pilha de número 1 deve investir na relação? Ou não? Pilha número 2, pilha número 1 deve investir na relação ou não? Certo. Tendências desse investimento. Tá. Ok. Ok, pilha de número 1, então vamos lá pro seu jogo. Só me ajeitar aqui. Certo. Ok. Pilha de número 1. Nessa primeira linha, né, temos a sua resposta e aqui as tendências futuras, tá bom? Então vamos lá. Meu grupinho, abrimos o seu jogo com a caixinha de um dos mensageiros mais obstinados desse tarô, tá? Que é o Valete de Espadas. O Valete de Espadas, ele me fala muito sobre a necessidade de ser racional, de ser lógico, de... Entendi. Oi, pilha de número 1. Então vamos lá. Aqui só pra te explicar direitinho. Deixa eu subir aqui um pouquinho mais. E aqui um pouquinho mais. Pronto. Bom, grupinho, vou responder de cara a sua pergunta, tá bom? Mas depois a gente vai discorrer um pouco mais. Meu grupinho, eu acho que você deve continuar, sim, investindo nessa relação, tá bom? Mas as tendências não estão muito boas. Mas vamos lá, com calma, vamos por partes. Meu grupinho, tem uma necessidade muito grande de você evoluir, de você amadurecer. E parece que você investindo nessa relação, você acreditando no potencial dessa sintonia, né, de tudo mais, você tende a ter esse crescimento, tá bom? É como se fosse uma relação, um relacionamento que vai te ajudar a crescer muito, tá bom? A gente inicia com o valete e fechamos com a rainha. Então tem essa digievolução aqui, tá? Então você se melhora, você melhora como pessoa, né? A gente abre aqui o seu jogo com a energia do Valete de Espadas, que é uma das crianças aí do tarô, né? A criança birrenta, a criança que
faz muitas estratégias, faz muitos planos, muitas vezes age por birra e de caso pensado, tá bom? É uma pessoa que é mais fria, é mais racional, é mais distante, uma pessoa que às vezes não pensa muito em como o outro vai se sentir, né? Que traz ali mensagens cortantes muitas vezes. Então tem isso de ter um pouquinho mais de imaturidade, tá bom? É interessante que no desenvolvimento do seu jogo a gente tem o carro, como me parece que você teve que ir em busca dessa relação. É como se você tivesse, sei lá, mudado de estado, mudado de país, mudado, sabe? É como se você tivesse percorrido uma jornada para investir nisso. E essa jornada é a jornada que já te faz ser ali um pouquinho mais maduro, né? Que já te faz amadurecer bastante. Então, meu grupinho, essa jornada te fez amadurecer e essa jornada te transforma em um cavaleiro de ouros. Quem é um cavaleiro de ouros? Você vê que ela não tá nem montada no cavalo, né? O cavaleiro, eles são os andarilhos, são as pessoas que migram, né? As pessoas que vão de um reino até outro, as pessoas que fazem ali as estratégias de guerra. E o cavaleiro de ouros aqui, ele me fala muito de construção da vida material, tá bom? Mas a passos muito, muito lentos. Meu grupinho, eu não sei se esse relacionamento te motivou também por uma questão financeira, tá bom? Porque tem um pouco desse ar aqui no jogo, mas me parece que para além de você desenvolver aí o seu financeiro, né, que parece estar em construção, uma construção bem lenta, uma construção bem vagarosa, você também vai desenvolver muito o seu campo emocional, tá bom? A gente tem aqui o valete de espadas, que seria o campo mais imaturo do racional, e a gente tem essa evolução para um dos campos mais maduros em sentidos emocionais, tá bom? Então, independente de qualquer coisa, meu grupinho, essa relação, ela vai te fazer amadurecer muito emocionalmente, tá bom? Então, aqui você podia ser, antes dessa relação, uma pessoa que não se demorava, uma pessoa que agia de má fé com pessoas ali próximas, né? Pessoa que podia stalkear muito, uma pessoa que podia... Sabe, eu percebo uma energia bem mal trabalhada aqui. É como se você quisesse ferir as pessoas que te feriram, sabe? Como se você quisesse se vingar, como se você quisesse pagar na mesma moeda. Uma atitude, assim, bem infantil mesmo, né? E na progressão a gente já tem essa rainha de copas, que ama profundamente, que entrega ali os seus sentimentos, alguém que sabe a importância de lidar com os sentimentos, tá? Então tem essa belíssima progressão aqui no investimento dessa relação, tá? Ok. Meu grupinho, agora quais as tendências dessa relação, né? Quais as tendências? Isso aqui, gente, é pra você adaptar pra sua realidade, tá bom? Se fizer sentido pra você. Se não fizer, você pode escolher um outro jogo. Mas me parece, meu grupinho, que você vai aprender a amadurecer através da dor nessa relação, tá bom? Por que eu tô dizendo isso? Bom, embaixo do valete de espadas nós temos o valete de copas. Então me parece que você entra ali de uma forma ainda imatura, oferecendo seus sentimentos e suas emoções. E me parece, meu grupinho, que as coisas vão mudar bastante, tá bom? Então vamos lá, vai ter horas que vocês vão estar super bem juntos, super felizes, super realizados, super, sabe, tranquilos, amorosos um com o outro. Mas vai ter outros momentos também que vão ser momentos de briga, de batalha, de guerra, de, sabe... eu percebo que essa relação aqui, ela pode trazer a longo prazo estruturas bem pesadas para o seu campo, tá? Em termos de briga, de desentendimentos, talvez brigas judiciais. Não sei se vocês, não sei, tem um filho com essa pessoa de alguma forma, mas tem esse estresse, essa briga, essas famílias que talvez não se entendem, mas tem esse contexto de briga, de talvez essa pessoa que você está se relacionando não se entenda bem com a sua família, ou vice-versa, tá? Tem um pouco desse contexto de conflito exacerbado aqui. Mas é muito interessante, meu grupinho, porque você me parece aprender com esses conflitos, né? Esses conflitos, eles te tornam uma pessoa mais madura. É interessante porque a vida, gente, ela vai botando no nosso caminho as lições que a gente mais tem que aprender. Por exemplo, uma lição... pronto, vou usar o exemplo de uma pessoa que eu conheço. Tem uma pessoa que eu conheço, que é da minha família, que ela é uma pessoa que é muito calada, ela é muito tímida, ela é muito na dela, ela não fala, ela não verbaliza demais os campos dela, ela é bem introspectiva, assim, em termos de fala, né? E aí, o que é que o destino fez na vida dessa pessoa? Colocou ela
relação ali um pouquinho mais complicada, onde a parceira dessa pessoa já cobra bastante que ela fale, que ela se expresse, né? E essa falta de expressão acaba gerando conflitos dentro dessa relação. Então hoje é uma pessoa que está ali tendo que quebrar a cabeça para entender como que faz para se comunicar bem, sabe? Então o que eu tô querendo dizer com isso? A vida coloca no nosso campo coisas que a gente precisa aprender a lidar, tá bom? E esse relacionamento aqui para você, meu grupinho, parece que era algo que tinha que acontecer, às vezes para você valorizar mais o seu campo afetivo, valorizar mais as pessoas que te amam de verdade, né? E essa relação com conflitos, ela vai te fazer entender muitas coisas. Talvez esses campos aqui sejam campos que são mal trabalhados dentro de você, tá? Esses dois principalmente. Saíram 2 5 aqui, tá? E um 10. Então, o 5 ele pode ter uma conotação muito importante aí na sua vida de alguma forma, tá? Agora, além dessa quantidade intensa, né, de conflitos ali, onde você vai ter que, né, ser uma pessoa mais articulada, ser uma pessoa mais flexível, ser uma pessoa que vai ter que ponderar a fala para que não machuque o outro com tanta profundidade, né, você vai ter que trabalhar isso dentro de você, dentro dessa relação. E por último, meu grupinho, a Rainha de Copas, com esse sentimento, com esse afetivo, com essa valorização dos sentimentos, ela vem bem em cima do 5 de ouros, né? E o 5 de ouros, ele me fala muito sobre se sentir abandonado, se sentir no frio, se sentir rejeitado, se sentir deixado de lado, sabe? Então, em algum momento, talvez essa relação venha a se finalizar dentro desse contexto aqui, dentro desses padrões de ser algo que você fica mais isolado. Gente, aqui, sabe o que eu tô vendo? Tô vendo como se fosse um relacionamento que você vai em busca de uma estrutura, né? Uma pessoa ali que tem mais estrutura financeira, você vai em busca dessa pessoa, e aí vamos supor, você está morando na casa dessa pessoa, você está trabalhando junto com essa pessoa de alguma forma, né? Aí vocês vão adaptar, não necessariamente é o caso de vocês, mas é só um exemplo. Então você passa a ser dependente financeiro dessa pessoa de alguma forma, tá? Seja ali porque você se mudou, né? Um novo país, uma nova cidade, um novo estado. É como se você ficasse muito nas mãos dessa sua pessoa. E essa sua pessoa, meu grupinho, por você estar tão nas mãos dela, vai chegar um momento que ela vai meio que puxar o seu tapete, no sentido de... não que ela vai te trair ou algo do tipo, mas é como se... Olha, você tá sobre meu total controle. Você mora na minha casa, quem conseguiu o seu trabalho pra você fui eu, quem conseguiu isso pra você fui eu. Eu percebo muita chantagem emocional aqui na tendência também, tá? Mas me parece que é uma chantagem emocional para com suas finanças, o que você tá construindo nesse novo ambiente, tá? E, gente, se você não teve um deslocamento geográfico de fato, aqui pode ser só porque você confiou, ou seja, foi morar na casa dessa pessoa, né? Se juntou ali a ela e foi morar junto com ela. Tem um pouco desse contexto de você... não ter suas próprias posses, mas sim você agregar nas posses dessa pessoa. E vai chegar um momento que essa pessoa vai tirar essas posses de você. E nisso é que você vai aprender o que tem que ser valorizado, a importância dos sentimentos, a importância das emoções. Aqui, meu grupinho, parece o momento que você vai criar a sua empatia. Tá me vindo de falar uma outra coisa. Tem pessoas que não têm tanta empatia porque nunca sofreram daquele mal, certo? Então vamos lá. Você é uma mulher super bem resolvida e a sua amiga tá sofrendo ali por um cara que, sei lá, traiu ela, por exemplo. Você, como uma mulher empoderada, bem resolvida, você vai olhar para aquilo ali e vai falar: amiga, pelo amor de Deus, levanta a tua cabeça, olha pra frente, entendeu? Isso aí não é nada, você é uma mulher bonita, você pode conquistar outras coisas, você é independente financeiramente, sabe? Você vai botar ali a pessoa pra cima sem olhar muito pra parte da dor. Então, meu grupinho, você me parece uma pessoa, né, que tinha essa tendência a não entender a dor do outro, a agir de forma mais racional, a ter falas mais racionais e cortantes. Isso me parece um padrão que ele vai ser quebrado através dessa relação. Porque quando você se sentir negligenciado pelo seu parceiro, ou mesmo perder ali coisas que você achava que vocês tinham construído juntos por ter uma parte maior do campo dele, de investimentos, vamos dizer assim, você passa a ter empatia. Então você passa a não julgar mais aquela sua amiga. E em um segundo momento, essa mesma mulher, com energia muito bem trabalhada, depois de sofrer uma desilusão amorosa forte, ela passa a ter mais empatia e se colocar mais no campo do outro, entende? Então aqui, meu grupinho, vai ser uma chave de aprendizado muito boa pra você, tá? Me parece que sim, você ainda deve investir nessa relação, nesse relacionamento, mas essa é a prospecção do que tende a acontecer e do que você tende a aprender nessa relação, tá bom? Isso aqui, pessoal, é uma chave
muito poderosa que você está recebendo, tá bom? É 1414 na hora que eu falei isso. É uma chave muito poderosa que eu tô dando aqui nas suas mãos e você precisa lidar com ela de uma forma inteligente. Então não meta os seus pés pelas mãos. Você teve algumas informações sobre a negatividade disso, mas é importante que você passe por isso para que você se eleve como pessoa, tá, meu grupinho? Então eu diria que, por enquanto, sim, você ainda deve investir nessa relação, mas que você fique ciente, né, do campo que você está pisando, do que está se passando ao seu redor, tá bom? Então, essa foi a minha tiragem para a pilha de número 1, tá bom? Agradeço a você que se conectou com a minha mesa. Por gentileza, se você puder, já curte, já comenta, já compartilha, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação sempre que o canal postar coisas novas, tá bom? E é isso que eu tenho para vocês, minha pilha de número 1. Lembrando que eu trouxe para vocês aqui o meu tarô mais antigo, meu tarô mais energizado. Então, essa é uma leitura muito importante, tá? E é isso, tá bom? Beijinho, isso é tudo que eu tenho para vocês e até a próxima. Agora vamos lá para quem se conectou com a pilha de número 2. Ah, gente, rapidinho, a pilha de número 1 aqui ainda, ó. O fundo do seu jogo tem o 9 de ouros. Então, é exatamente o que eu falei, né? Complementa muito bem a leitura. Você deve sim investir nessa relação por algum momento ainda, porque essa relação ela vai te dar a informação do quanto a sua companhia é prestigiosa para você, tá? O quanto só você pode montar o seu castelo, montar suas riquezas, investir em si mesmo, tá bom? Então, por mais que tenha ali um certo desgaste na tendência, é algo que vai vir para te fortalecer, tá? Então, seja forte e saiba reconhecer os momentos e estruturas da sua própria relação, tá bom? Aqui você já tem um norte, um bom mapa. E vamos lá agora para quem se conectou com a pilha de número 2. Certo? E aí, tarô? Essa pessoa deve investir nessa relação? Essa pessoa deve investir nessa relação? Quais as tendências futuras dessa situação? Limpa a energia da pilha 1. Limpa a energia da pilha 1. E aí, tarô, o que a pilha de número 2 deve fazer? Deve investir nessa relação ou deve desistir? Deve insistir ou deve desistir? Tá? Qual a progressão? Qual a progressão? Quais as tendências? Quais as tendências futuras com relação a esse relacionamento, a essas pessoas? Quais as tendências futuras para esse relacionamento? Só mais uma. Quais as tendências futuras? Certo? Meu grupinho, vamos lá. Deixa eu só me situar aqui, só um momentinho, tá? Tá. Ok. Pilha número 2 aqui é o seguinte.
Abrimos o seu jogo com uma carta do 2 de espadas. E essa carta aqui, ela me representaria um não. Um não, você não deve investir. Mas o seu jogo todo, meu grupinho, ele tem muitos altos e baixos, sabe? Ele tem altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, com muita repetição. Por que eu tô te dizendo isso? O 2 de espadas, ele é uma cartinha que fala muito sobre blindar as emoções e agir inteiramente racional. Agir de uma forma inteiramente racional, tá bom? O 2 de espadas, ele me fala muito sobre falta de movimento, falta de ação, falta de atitude. Então aqui me veio muito como um não, sabe? Tipo, não deve investir nisso, parece que você blinda muito seu emocional com relação a essa pessoa de alguma forma. Parece que você tá sempre se protegendo nessa relação de algum jeito. Mas, meu grupinho, as demais cartas me fizeram ficar um pouco confusa. Então eu vou falando aqui o que eu tô vendo pra vocês, tá? E aí vocês tiram as suas próprias conclusões. Grupinho, me parece que aqui a gente tem esse 2 de espadas, que é a falta de movimento, que é a paradez, que é a rigidez emocional ali, né? Totalmente contraída dentro de você por opção. Mas do lado a gente tem o 8 de paus. E o 8 de paus, ele me fala muito das flechas do cupido. É ir em busca do que você quer, é ir em busca do que você acredita, é abrir os braços pro desconhecido, pro novo. É um movimento quase que guiado ali pela espiritualidade, sabe? Ele tem um poder muito forte. Então, meu grupinho, me parece que isso aqui estava no seu destino de alguma forma, tá? E do seu destino de uma forma já traçada bem antes de você entender o que estava acontecendo. Eu acho que você tem alguns conflitos mentais com relação a essa interação, do tipo, será que é isso mesmo? Será que eu quero isso mesmo? Será que eu não tô, sei lá, desperdiçando ali minha vida? Será que eu não tô abrindo mão de outras coisas para investir nisso? Eu acho que esses podem ser pensamentos ali que passeiam pelo seu subconsciente ou mesmo seu consciente, às vezes, né? Mas meu grupinho me parece que tem uma força maior, né? É justamente essa dualidade, essa incerteza, mas agregada dessa fé, tá? E por que eu tô dizendo isso? Meu grupinho, pelo 8 de paus aqui presente na sua mesa, tá bom? Aí, olha que interessante, a gente tem esse lado racional, com emocional totalmente travado. A gente tem esse campo que é quase que espiritual, quântico, né? Que você se sente ali guiado de alguma forma, é como se você fosse... É como se o seu subconsciente meio que te fizesse ficar ali. É como se o seu subconsciente dissesse assim, não, olha, tem alguma coisa aqui que vai ser boa pra gente. Eu não sei se você já sentiu isso, meu grupinho, mas é o que tá me parecendo na mesa, sabe? E aí, na sequência, nós já temos novamente aí o campo das espadas, né? O campo da racionalidade. Gente, só um minutinho. Só tirar aqui. Opa. Pronto. Então, nós já vamos ter aqui, mais uma vez, esse campo da racionalidade exacerbada, né? O cavaleiro de espadas, gente, ele é o cavaleiro mais obstinado do tarô. Ele age de uma forma muito racional, ele traça estratégias, assim, muito boas, tá? Ele tá começando a aprender a traçar boas estratégias, na verdade, aqui. Mas ele pode ser alguém que tem pensamentos e falas muito cortantes, né? Alguém que não pensa muito em como o outro vai se sentir. Então, meu grupinho, me parece que você... Cara, dualidade. Me veio dualidade várias vezes aqui no seu jogo. Me veio que você pode ter tanta vontade de estar solteiro como de estar nessa relação, sabe? É bem ambivalente, assim. E esse cavaleiro de espadas, ele me fala sobre traçar bons planos, sobre fazer metas, fazer... não parar, né? Então aqui, meu grupinho, realmente me passa esse conflito e me parece que você vai viver esse conflito por algum tempo. Só que o fechamento disso é muito interessante, porque eu tenho aqui uma família feliz, né? Então, meu grupinho, aqui me veio que para alguns casos, tá? Se não for o seu, você ignora, mas para alguns casos, essa pessoa, ela veio para sua vida para ser o pai dos seus filhos ou a mãe dos seus filhos, sabe? E é por isso que você se sente quase que guiado ali para ela. Realmente, as crianças, né, que vão vir pro mundo, as novas energias que surgem, elas não surgem por acaso, tá? É realmente o universo organiza todo o plano astrológico, todas aquelas duas pessoas para se encontrarem. Gente, isso é tudo uma belíssima, belíssima sinfonia, tá? Orquestrada aí pelo universo. Então, é como se você sentisse que a sinfonia tá te colocando num lugar que você não entende esse lugar, que você não quer esse lugar. É como se você fosse uma notinha que tá posicionada, mas que não se encaixa muito bem ali. Então, tem essa certa...
esse certo conflito, né, dentro de você. E é muito perceptível. Mas como o universo já orquestrou essa música, né, como já tá tudo ali pré-determinado, pré-acordado, você sente uma força quase que... Gente, inconsciente para você permanecer nisso. E por que que isso está acontecendo? Muitas vezes porque vocês estão marcados para ter uma família. Muitas vezes porque essa pessoa veio aí para se juntar com você e o filho de vocês dois seria ali uma alma muito incrível, ou uma alma muito boa, ou de fato uma semente estelar, sabe? Às vezes você pode, sei lá, não sentir que você ama profunda, loucamente, assim, sabe? Não sei, aqui me parece que você pode ter tido amores aí na sua vida que foram mais intensos, sabe? Mais calorosos, assim, mas que esses amores não eram compatíveis para você em termos de maternidade e paternidade, em termos de construir uma família de fato. E essa pessoa aqui me parece perfeita para isso. Então, não sei, vai ver, você queria um pai ou uma mãe para o seu filho que tivesse grana, e essa pessoa, ela tem essa grana. Então, um pai ou uma mãe para o seu filho que tivessem um certo padrão comportamental, né? Um certo, ou sei lá, você veio de uma família que teve pais ausentes, então você queria um marido que fosse muito presente para que os seus filhos não passassem por isso. Independente do que você idealiza, meu grupinho, essa pessoa, ela me parece ser exatamente a sua idealização. E é por isso que tem essa necessidade de você, sabe, se sentir quase que guiado para permanecer nisso, tá? Então aqui, meu grupinho, vai do que você quer. Se você é uma pessoa que de fato quer constituir família, quer... né? Aqui eu sinto, meu grupinho, que você pode se dar muito bem com a família dessa pessoa também, e ela com a sua, sabe? É uma questão de familiaridade que é muito positiva aqui, tá? Família e positividade. Então, se você quer, de fato, constituir uma família, eu diria pra sim, você continuar investindo aqui. Mas, se não, cabe a você repensar, né, meu grupinho? Porque você me parece uma pessoa muito incerta. Aqui me veio que você pode ter a sua casa 7... Não sei, talvez Quiron na casa 7? O Quiron, ele representa ali os nossos maiores medos, o que a gente tá aprendendo a lidar nessa vida, tá? E o Quiron na casa 7 é justamente a casa dos relacionamentos. E Quiron na casa 7 em Libra, por exemplo, aí te deixaria ainda mais inseguro, ainda mais incerto, ainda mais em dúvida, né? Se você tá tomando a escolha certa ou não. Mas, meu grupinho, o que eu teria pra dizer pra você aqui é que você se aterrasse um pouco, tá? Quando eu sinto dúvidas e me sinto nessa situação, porque aqui, gente, é normal, tá? Todas as pessoas têm um campo da vida que elas se sentem assim. Então, quando eu me sinto assim, eu vou fazer meu artesanato, eu vou fazer as minhas velas, eu vou meditar, eu vou acender uma boa vela com uma boa essência ali para eu me manter presente no momento, ou então eu vou cozinhar, eu vou me aterrar na matéria, eu vou me aterrar de fato em coisas boas, em coisas presentes, tá? E aí seria uma boa dica para você também, se fizer sentido. Meu grupinho, agora vamos para outros fatos interessantes aqui. Quais as tendências, né? Quais as tendências disso? Me parece que... Cara, muito bonitinho. Olha que perfeito, ó. As duas cartas de dúvida, as duas cartas mais pesadas, as duas cartas de guiada pelo destino e tudo mais, as melhores opções. Então aqui, meu grupinho, me parece que você vai ter que escolher um desses campos. As pessoas falam que Libra é o signo indeciso, não sei o quê. Só que, na verdade, gente, não é que Libra seja indeciso. É porque em Libra é o nosso momento de decidir. Então, você tem que tomar um lado aqui. Não é que você é indeciso, que você quer os dois, ou não sei. Mas é que você tem que se posicionar. E essa pressão para que você se posicione, muitas vezes ela dá um medo, né? Ela dá um não sei, você fica acuado, você fica nervoso, você fica... Gente, eu tô gaga só de pensar nisso, vocês estão vendo, né, minha fonética aqui mudando. Então é algo que pode ser muito desconfortável pra você, né? E veio 2-2 aqui na sua tiragem também, falando dessa dualidade. Veio 2-10 na sua mesa, falando dessa dualidade. Então temos esse contexto forte, tá? E olha que legal, 2 de copas, 10 de copas, 10 de espadas, 2 de espadas. Olha que coisa doida, seu jogo tá muito sincronizadozinho, muito bonitinho. Mas vamos lá. Meu grupinho, me parece que como você tá dual, desde o início dessa leitura, eu vou ter que ler de forma dual pra você também, tá bom? Existem aí duas possibilidades pra você. Existe a possibilidade de fato, você
desistir dessa conexão e finalizar, tá? Existe essa tendência, mas também existe a tendência de você se entregar e viver algo muito bom, tá bom? Essas duas cartinhas aqui, meu grupinho, são cartas excelentes, tá? É uma carta onde você encontra o seu parceiro de vida, é uma cartinha onde você encontra ali a sua família, a sua completude emocional, tá? Então você não só achou um parceiro, mas você achou um cúmplice, você acha um melhor amigo, você acha ali uma pessoa que, sabe, vocês podem brilhar muito juntos, isso é muito bonito. Mas você precisa escolher, né? Se você escolher por essa racionalidade, por essa dúvida, por essa incerteza, por essa insegurança, por essa não saber, não tenho tanta certeza, tô meio, ai, não sei, nananã e tal, ficar meio perdido demais nisso tudo e deixar o seu racional sucumbir, aqui me parecem que tem desfechos diferentes, né? A gente tem aqui o 10 de espadas, e o 10 de espadas é uma carta que me fala sobre a finalização, sobre a morte, né? No tarô tradicional, tem um homem morto com 10 espadas fincadas nas suas costas. Então é aquela morte, né? Os 10, eles sempre falam de um fim, mas o fim, meu grupinho, ele sempre vem acompanhado de um novo começo, tá bom? E me parece que, independente da situação que você escolha aqui, você vai ser uma pessoa vitoriosa, tá? É como se, pelo sim, pelo não, você vai ser vitorioso aqui. Mas me parece, meu grupinho, que tem forte chance de você ser vitorioso ao lado dessa pessoa que você escolheu, né? Desse seu relacionamento atual. Então, cabe a você decidir se você quer realmente finalizar essa história ou não. Mas, meu grupinho, aqui me parece que tem coisas muito boas no investimento disso, tá? As duas últimas cartas finais foram as cartas do 10 de copas, que é a felicidade plena em conjunto, né? A felicidade emocional plena. E o 6 de paus, que me fala muito sobre a vitória, sobre chegar onde se deseja, né? É a carta do guerreiro que volta ovacionado, que volta, sabe, assim, com a vitória nas costas, com a vitória na conta, né? Então, é alguém que é muito valorizado, alguém que as pessoas veem como vitoriosa de fato, tá? Mas aqui me veio muita dúvida pra você. E olha que coisa mais doida. Eu deixei o bottom deck aqui só pra que eu pudesse escolher, pra que eu pudesse ver, né? Pra mostrar pra vocês no final. E olha o que tem no seu bottom deck, meu grupinho. É tipo um enforcado. Enforcado, a lua, 7 de ouros, plantar, né? Mas eu vou tirar mais umas cartinhas aqui pra você, só pra gente ter uma dica, né? Ter um conselho sobre qual das dois campos você deveria seguir, né? Se é de fato esse seu campo mais guiado aí pelos instintos, ou seu campo mais racional, que parecem travar uma briga dentro de você, tá? Me veio aqui que você pode ser também uma pessoa muito espiritualizada, e essa conexão, você sente a espiritualidade agindo nessa conexão, mas é como se você tivesse muitas dúvidas e muitas incertezas também. Vamos lá. Vou tirar aqui com os oráculos dos arquétipos pra você uma dica, tá bom? Me dá uma dica pro meu grupinho número 2. Ele deve insistir ou desistir dessa situação? Me dá uma dica mais transparente. Cara, que coisa doida, olha aqui. Eu tirei uma cartinha, aí eu ia tirar só ela, só que essa aqui caiu depois. E aí a carta que vem é o quê? The Vessel, né? Então é tipo, o construir o castelo, o investir e depois o fugir, né? Então, mais uma vez dualidade, mais uma vez coisas que ninguém entende aqui. E meu grupo, eu acho que você deve investir nessa relação, vou pegar aqui pelo bottom deck. Se você quiser de fato ser mãe, tá bom? Se você quiser de fato constituir sua família. Eu acho que tem outras formas de você ser vitorioso ou vitoriosa, tá bom? Mas esse relacionamento, ele vai te oferecer justamente isso. A criança que você sempre sonhou, né? O poder da fertilidade que você sempre quis ter. Não sei, gente, não sei. Aqui tá me vindo muito isso de fertilidade, de filhos, de gestacionar. Mas eu ainda tô aqui sem entender nada com a sua leitura, meu grupo. Eu realmente ainda não sei. E eu vou fazer a última tentativa aqui, tá bom? Por você, de tirar os oráculos não só dos arquétipos, mas também vou tirar aqui o tarô animal, pra gente ver se tem mais alguma mensagem. O que meu grupinho 2 deve fazer, tarô? O que meu grupinho 2 deve fazer? Ele deve ser guiado pelo fogo, pelas copas ou pelo racional? O que meu grupinho número 2 deve fazer? O que meu grupinho número 2 deve fazer? O que meu grupinho número 2 deve fazer? Ok, meu grupinho. Não tem mais o que eu possa fazer, né? Vou encerrar a leitura por aqui, porque, enfim,
Coelho é um animal que fala muito de fertilidade, de abundância, de construção. Então, meu grupinho aqui me fala que nesse seu relacionamento você vai ter acesso a essas coisas, tá? E aí, realmente, agora eu vou deixar na sua mão. Agora eu vou me abster. Você pode ter tudo com essa pessoa, você pode projetar tudo, mas você precisa se decidir, né? Me parece aí essa necessidade aí de decisão forte. Então, fica a teu critério, meu grupinho. Acho que o tarô realmente está jogando aí nas suas mãos. E é engraçado que, quando eu mostrei o Bottom Deck pra vocês, né? Eu mostrei o Dependurado. E embaixo do Dependurado tinha a Lua. Como tipo assim, não, Luna, você não vai falar nada não. Vai ficar oculto mesmo, essa pessoa vai ter que se decidir sozinha. Então, eu vou respeitar a energia do tarô. E é isso que eu tenho pra você, tá bom? Minha pilha número 2. Espero que tenha feito sentido. Se você gostou, já curte, já comenta, já se inscreve, já compartilha, assina o sininho para receber as notificações, tá bom? E é isso, muito obrigada. Vamos lá pra pilha de número 3. Coisa doida ver essa pilha 2. Nossa senhora. Vamos lá, pilha de número 3. Pilha de número 3. A pilha de número 3 deve insistir ou deve desistir dessa situação? Deve insistir ou deve desistir dessa relação? Quais as tendências? Quais as tendências? Quais as tendências? Quais as tendências para a relação da pilha de número 2? Quais as tendências? Certo. Pilha de número 3. Vamos lá pro seu jogo. Ok. Pilha de número 3. Aqui, abrimos o seu jogo com o rei e a rainha de copas, tá? Me mostrando aí um casal que pode ter muita conexão, um casal que tem aí muitas vezes os mesmos objetivos ou os mesmos valores, sabe? Pessoas que podem enxergar o mundo através da mesma ótica mais emocionada, mesma ótica mais sentimental, mesma ótica mais, vamos dizer assim, um pouco mais dramática também, né? Tendo aí em vista que é o elemento água regido por peixes, câncer e escorpião, tá? São os signos aí que tem muita conexão com o divino, muita conexão com o plano espiritual, mas pessoas também que podem ser ali, ter uma vida mundana um pouco mais difícil, né? Porque eles são atrelados aí com o campo das emoções, dos sentimentos, da abundância. Eles têm uma leveza que é muito boa, né? Se tratar de alguns desses 3 signos. Eles têm uma leveza que é muito bonita, mas eles também têm um certo peso emocional, sabe? Então, tem toda essa parte boa e essa parte ruim do elemento de água aqui na conexão de vocês, né? E isso me parece, de uma certa forma, meu grupinho, quando saíram as primeiras cartas eu vi de uma forma muito positiva, tá? Mas aqui me parece que é muito complicado. O rei e a rainha de copas, eles têm uma tendência a... Aliás, a rainha de copas é alguém que se derrama, que se... derrama o seu emocional, que derrama o seu amor, que fala como se sente, alguém que pode verbalizar muito ali a questão sentimental. E o rei de copas é alguém que é muito calado. Então aqui a gente tem essa discrepância, tá? E eu acho que é através dessa discrepância que vamos ter
o restante do jogo aqui. Nós temos a cartinha de número 10, né, que é a carta da roda da fortuna. O número 10 ele sempre marca a finalização e a renovação. Logo, os picos e os vales, o 1 e o 0, né, o tudo e o nada. Então, grupinho, aqui me fala muito de altos e baixos nessa relação, tá? Aqui, por mais que vocês tenham visões de mundo muito parecidas, parece que a comunicação de vocês pode ter aí várias falhas. E isso me vem mais ainda reforçado pelo 7 de espadas, né? O 7 de espadas ele fala muito do planinho de bandidinho, do agir pelas costas, de um comportamento ali mais político, né? Pra caber em todas as situações, nem sempre tão honesto. Mas o que me veio aqui, meu grupinho, é que é como se a comunicação de vocês não batesse e acabasse gerando ali outros tipos de conflitos, tá? Aqui me veio que pode ter também traição, pode ter algum problema desse tipo. Então, se você veio aqui pra descobrir se você deve perdoar esse tipo de traição, se você deve, sabe, perdoar coisas ruins que estão acontecendo no relacionamento de vocês, eu diria, meu grupinho, que você é uma pessoa que é muito empática, né? Você é uma pessoa que sente muito, que ama muito. Então, eu diria pra você tentar. Eu tenho uma carta pra mostrar pra você aqui. Só um minutinho. Deixa eu achar aqui ela. Cadê? Oxi. Tem uma carta aqui que eu gostaria que você olhasse pra ela e respirasse bem fundo nessa energia, enquanto eu vou falando aqui algumas coisinhas, tá bom? Grupinho, essa carta que eu trouxe pra você é a carta da águia, tá? E é uma cartinha que fala muito sobre se afastar um pouquinho daquele campo emocionalmente para enxergar as coisas de forma mais racional, de forma um pouquinho mais distante. Tem uma técnica na psicologia que eu acho muito legal, que é uma técnica de desassociação, certo? Vamos lá. Exemplo. Gente, claro que não é o seu caso, tá? Eu não tô falando o que você tá vendo isso, mas um exemplo para que você entenda o que eu quero dizer. Você foi traído ou traída, né? Pessoa que você depositou seu tempo, sua energia, suas copas, ela veio e traiu você e te apunhalou pelas costas de alguma forma. É claro, é óbvio que é uma dor indescritível. É óbvio que é uma dor sem tamanho. É óbvio que ninguém vai poder julgar a sua dor ou tentar se colocar no seu lugar se a pessoa nunca passou por aquilo, né? É lógico que é uma dor incompreensível para quem nunca viveu esse tipo de situação. Mas, meu grupinho, agora você está vendo tudo isso desse campo porque você está inserido na situação. Vamos supor que você coloque uma das suas amigas ou dos seus amigos na posição em que você está, certo? E você está observando agora aquela situação de longe. É como se ao invés de você estar vivendo aquela situação, vivendo aquilo de novo, vivendo aquela traição, você está só assistindo. Quando você começa a assistir, como se fosse de fato um filme, você consegue ponderar melhor suas emoções. Você pode fazer o teste, tá? O teste você pensa nessa situação que te desgastou, pensa nesse momento ruim, pensa, sabe, se coloca ali de novo. Você vai ver que seus ombros vão arquear, que sua respiração pode ficar um pouquinho mais lenta, que você tem uma tendência a se entristecer com maior facilidade. Mas e quando você joga isso num telão e projeta na sua frente, como se fosse um filme, é como se você se distanciasse mais daquelas emoções. Agora essas pessoas, né, você vira um personagem. E você consegue avaliar melhor o que aquele personagem deve fazer nesse entorno, tá? Então, eu tô falando tudo isso, meu grupinho, porque eu acho que é um ótimo conselho aqui pra você, tá? Aqui não vai ser todo mundo, claro, mas eu acho que tem pessoas que estão vivendo problemas aí dentro dessa relação, né? Falta de verdade, omissão de muitas coisas. A gente tem aqui os 2 signos de água, ou duas cartas da corte de água, e fechamos com a lua mais uma vez, né? Que é justamente essa incerteza, esse não saber, esse ter coisas aí acontecendo pelas suas costas muitas vezes, coisas que estão acontecendo bem debaixo do seu nariz, mas você não consegue acessar muitas vezes. Então eu te convidaria a fazer esse processo de dissociação em um primeiro momento, tá bom? E aqui, meu grupinho, a projeção futura disso, me veio a cartinha do julgamento,
tá? O julgamento, ele fala de alguém que consegue fazer esse trabalho que eu tô falando pra você, alguém que consegue se afastar um pouquinho do campo emocional. Eu sei que pra você, como rainha de copas, como rei de copas, vai ser muito difícil, de fato, mas você pode tentar, né? Outra coisa também, uma técnica de desassociação boa é quando você escreve como se fosse um roteiro de um filme, o que você viveu, sabe? Bota nomes fictícios nos personagens e avalia aquela situação. Se você tiver essa necessidade maior de aterrar, de ver, sabe? De manifestar ali com maior intensidade isso. Enfim, se você tiver dificuldade de só visualizar, você pode fazer essa técnica, né? De escrever, de visualizar ali a sua leitura, de visualizar as suas palavras também. Acaba sendo aí mais fácil para alguns. Então, grupinho, tem muita necessidade de você julgar as coisas bem julgadas, tá? A tendência é essa. Em seguida, nós temos o 8 de copas, que é justamente se afastar, tendo amor, tendo sentimentos. Então, talvez esse processo de julgamento, ele faça você ter esse tipo de movimento, de se afastar, mesmo que você ame. Meu grupinho aqui, muitas pessoas acham que o amor é o que mantém a relação. Mas eu, particularmente, não concordo com essa afirmação. Eu acho que o que mantém o relacionamento é a felicidade, certo? Então, de que adianta você estar num relacionamento com alguém que você sente que ama muito, sente que atinge ali suas camadas mais profundas em termos afetivos e sentimentais, né? Aqui também entram relações que são muito intensas, que é muito amor, mas também muita tristeza envolvida, tá? Então, se tem essa coisa desmedida, essa coisa intensa demais, né? É bom que você avalie, porque a intensidade, pessoal, não é só a intensidade para um lado bom. Tem esse movimento de compensação. Então, se é muito intenso para um lado bom, pode ser muito intenso para um lado ruim também. Então, cabe aí de você fazer o seu balanço, né? Fazer o seu julgamento e ver se realmente é isso que você quer, tá, meu grupinho? A tendência disso tudo é que você tenda a se afastar dessa energia de fato, tá bom? E uma tendência muito positiva, porque quando você sai desse relacionamento, me parece que você ganha o mundo, né? Que você vira aí expansão. Então você pode estar saindo desse relacionamento para construir a sua vida, construir o seu patrimônio, construir, sei lá, entrar numa faculdade, conhecer novos lugares, tá? Tem muito esse contexto de expansão a partir da finalização, tá? Mas, meu grupinho, me parece aí que não é só essa pessoa que oculta coisas, você também oculta. Então, eu diria para que... Aqui a resposta é: devo insistir ou não, né? Aqui, meu grupinho, eu sempre sou a pessoa que torce pelo amor, sabe? Pelo amor, tá? Pelo amor. Mas, em primeiro lugar, eu torço pela sua felicidade. Eu quero que você seja feliz e que você fique bem, que você se sinta leve, que você se sinta tranquilo. E pela sua leveza, meu grupinho, aqui me parece que é uma situação um pouco mais pesada, tá bom? Eu não quero dizer pra você desistir ou não investir, eu não tenho know-how pra poder falar isso pra você, porque só você sabe a sua vida, né? Tendo em vista que aqui principalmente é uma leitura coletiva. Mas me parece uma situação um pouquinho delicada, tá bom? Vai aí do seu consciente decidir, tá? Mas eu diria pra você que cabe uma conversa honesta aqui, que tem muita coisa que tá sendo escondida e que eu acho que uma conversa honesta já poderia limpar aí o seu campo da dúvida, tá? Já poderia tirar aí, fazer várias das suas dúvidas irem ao chão, tá bom? Então aqui eu vi necessidade de uma conversa honesta, eu vi duas pessoas proporcionais, mas que muitas vezes podem não se entender, não conseguirem alinhar as suas comunicações, tá bom? E muita coisa em oculto. Então, se você é uma pessoa que esconde coisas, ou se você acha que o seu parceiro esconde coisas, eu sugeriria que você tentasse abrir esse diálogo, né? Tentasse abrir essa porta aí da comunicação para ver no que dá, tá bom? E, bom, grupinho número 3. Tirei para as outras duas e vou tirar para você, tá? E aqui no seu jogo, no Bottom Deck, a gente tem o Valete de Copas. E o Valete de Copas é um mensageiro do amor, né? Claro que a gente não podia fechar um jogo com tantas copas de forma diferente. É um mensageiro do amor, é alguém que comunica de forma carinhosa. Então aqui fica aí a dica pra você, né? Que é justamente ter essa conversa de forma honesta
mas também de uma forma carinhosa, tá? Eu acho que isso aqui já solucionaria uma boa parte da sua dúvida, tá bom? Então, pilha número 3, muito obrigada para você que se conectou até aqui. Se você gostou, já deixa seu like, já se inscreve, já ativa o sininho para receber notificação, tá bom? Compartilha. Agradeço demais pela sua presença e pelo seu engajamento, tá certo? Tenha um ótimo dia. Beijo!